Como funciona o cérebro autista? O cérebro é formado por várias regiões chamados de lobos cerebrais. O lobo frontal, o lobo temporal, o lobo parietal, o lobo occipital, tem também o lobo da ínsula e o tronco encefálico e o cerebelo. Enquanto que as outras crianças têm uma poda neural e são descartadas várias conexões entre as sinapses, entre os neurônios, porque elas não são necessárias. A poda neural é um processo natural, enquanto que nos autistas essa poda é irregular. Então você tem muito mais neurônios, muito mais conexões, tornando o cérebro muito mais sensível, hipersensível. Nós não descartamos neurônios que não estão fazendo falta. Não, existe um excesso de neurônios, principalmente na infância. Então, o que seria um caminho para descartar o que você não precisa? O excesso pode te traz muitas vezes, né, dificuldades de interagir com as pessoas e de interagir com o ambiente. Mas vamos focar nesse vídeo nos lobos frontal e temporal. Então, as conexões entre as partes do cérebro são alteradas. O lobo frontal, responsável pelo planejamento, pela atenção, pelo raciocínio lógico, pelos seus movimentos, como andar, falar, pegar objetos. O lobo frontal fica atrás da testa, vai do topo da cabeça até atrás das orelhas. O córtex pré-frontal fica dentro do lobo frontal, é a parte da frente do lobo frontal. E o córtex pré-frontal é responsável pelo seu controle de impulsos, pela sua inibição de um comportamento inadequado, pelo seu julgamento, pela sua tomada de decisão. Planejamento de longo prazo, resolução de problemas, flexibilidade cognitiva, raciocínio abstrato. As funções executivas são alteradas, como você alterna entre as tarefas, o seu foco, criando também hiperfocos, e regula as emoções junto com a amígdala. Não confundir com a amígdala da garganta, né? A amígdala do cerebral é outra. A amígdala que fica no lobo temporal. Da garganta é a amígdala palatina. O lobo temporal, que fica atrás das têmporas, atrás das orelhas, realiza o processamento dos estímulos auditivos, visuais, responsável pela compreensão de linguagem e integração de informações sensoriais com as emoções. E também tem relação com a memória. E é responsável para que você fixe também o que você aprendeu com certa situação que você passou. Codificação de memórias, ao mesmo tempo que ajuda a regular respostas emocionais. A amígdala costuma ser maior em autistas, causando uma série de desregulações, uma série de dificuldades, como a dificuldade de regulação emocional. Então existe uma conectividade diferente entre a amígdala e o córtex pré-frontal. Se o córtex pré-frontal é responsável pelos seus impulsos, e a conexão dele é atípica, é diferente, ele não conecta direito, ou tem uma conectividade baixa, o lobo temporal processa as emoções. O lobo frontal interpreta essas informações das emoções e ele planeja como é que ele vai responder a essas emoções. Ambos são prejudicados, fazendo com que a flexibilidade mental seja inflexível, seja uma inflexibilidade. Que o seu controle inibitório, a sua impulsividade, né, você age por impulso, seja maior, você não consegue regular esse impulso sem você conseguir controlar, causando assim um alto índice de ansiedade, né, de estresse. A baixa conectividade ou a hipoconectividade entre o lobo temporal e o lobo frontal não se conectam bem, então a sua resposta pode não ser adequada, entre aspas, né? Para alguns não é entre aspas, mas enfim. Então, respostas emocionais que uma grande dificuldade em autistas. Processamento auditivo. Muitos têm uma grande sensibilidade, uma hipersensibilidade a sons muito altos, sons específicos, mastigação, aquela unha no quadro, mas tem vários outros tipos de sensibilidades auditivas que podem ser notadas. Quando um cérebro autista está em sobrecarga, existe uma elevação do cortisol, que é o hormônio do estresse, sendo que a sobrecarga pode ser causada por ansiedade, por estresse também. Uma sobrecarga devido a um estresse prolongado, cortisol alto, insônia, baixa imunidade, sendo que o cortisol também ajuda não, né? Ele é responsável no controle do metabolismo, na regulação da pressão arterial, na própria imunidade. E quando o estresse está alto, o processamento, o que você processa do ambiente, das interações sociais, de barulhos, de luzes, você processa tudo muito intensamente. Então, quando o cortisol está muito alto,
Em muitas pessoas, em muitos atípicos, acontece de eles precisarem cada vez mais de mais tempo para se recuperarem quando essas situações de estresse alto acontecem. O que pode te dar fadiga crônica, dificuldade de um raciocínio, dificuldade cognitiva, irritabilidade. Muitos, acredito que muitos passam por essa, né? Por irritabilidade, por dores no corpo, insônia. E é claro, para o shutdown, para o meltdown, que são estados em que o seu corpo desliga e que ele se fecha, que ele pode entrar em crise e que ele pode desligar. No meltdown, como uma crise de choro, ao mesmo tempo que você eleva o nível de agressividade, você pode gritar com pessoas nesses momentos, chorar e ficar muito agitado. E o shutdown, em que você pode parecer bastante apático e não conseguir responder às pessoas. Você pode ter uma espécie de mutismo seletivo, em que naquele momento você não consegue responder a nenhum questionamento de pessoas. Às vezes pessoas querem te ajudar, mas você não consegue responder para elas. Você tem um cérebro hipersensível. Essa irritação tem um grau a mais. Muitos graus a mais, né? E você junta essa irritabilidade com o baixo controle inibitório, faz com que a sua irritação seja impulsiva. Ou seja, você perca o controle daquela ação e você desconte na primeira pessoa que você vê, uma pessoa até que você pode gostar. E essa carga que você não consegue suportar acaba saindo e algumas pessoas podem sofrer essas consequências da ação que está acontecendo no seu cérebro. Então a regulação das suas emoções em situações sociais é feita pela amígdala, pelo lobo temporal. Então a amígdala cerebral tem um volume maior quando você é criança. E ela vai diminuindo conforme você vai crescendo, porque ela vai perdendo neurônios. O autismo provoque uma conectividade global no cérebro inteiro é diferente, causando déficit na interação social e na comunicação social, além de rigidez, irritabilidade, hipersensibilidade, sendo que essa hipersensibilidade é alimentada pela hipoconectividade frontotemporal, né? Lobo temporal e do lobo frontal. Porque entra mais informação, e você bem sabe disso, entra muita informação, que a hipoconectividade lá não consegue controlar, não consegue regular. Então é sempre um estado de alerta, um estado de ameaça. O córtex pré-frontal ele manda sinais inibitórios para o lobo temporal. Ou seja, ele te diz para ignorar alguns barulhos, para ignorar uma luz acesa forte. Só que por conta dessa conectividade fraca, ele não distingue o que é relevante do que é irrelevante, o que é uma ameaça de fato do que não é uma ameaça. O fato da amígdala ser mais ativa, hiperativa, né, faz com que a ansiedade também aumente. Então a ansiedade social, a forma com que você se relaciona com as pessoas, né, como é que você interage com elas, a interação social é prejudicada. Você tenta interagir, mas você interage de uma forma que não é maldosa, mas você não sabe exatamente o que fazer. Então você interage do jeito que você acha que é um jeito adequado e para os outros pode ser desadequado. Pode não ser o adequado, né? Então, os tipos de conexão que ela tem com o resto do cérebro podem fazer com que a sua capacidade de responder, de interpretar as pistas sociais, até interpretar a emoção da outra pessoa, ela afeta ao ponto de você não saber o que se trata, o que está acontecendo com essa pessoa que está interagindo comigo, o que ela quer. Eu devo ajudar? O que ela necessita de mim? A amígdala processa as emoções. Ela é hiperativa a estímulos. Então as suas estereotipias, os seus comportamentos repetitivos, seus interesses intensos. E essa hiperreação, ela aparece com luzes. Você hiperreage a uma luz mais intensa. Uma luz que alguém acende de noite. A barulhos. Então essa luz meio que se torna um inimigo, uma ameaça. E esse inimigo, essa ameaça, cérebros autistas têm dificuldade em se habituar a esse elemento. Enquanto que os neurotípicos podem ignorar, depois de um tempo de ouvir o mesmo barulho, ou até mesmo a luz também, o autista fica com aquilo na cabeça. Ele ainda está em estado hiperativo e ainda está em estado de alerta.
sendo que por ela ser hiperativa, ela causa desregulação emocional e ela causa muita ansiedade. A ansiedade produz essas estereotipias. Em reação a essa ansiedade vêm as estereotipias, que são uma forma de você tentar se regular, liberando os neurotransmissores calmantes, de certa forma. Ao mesmo tempo que deixa você mais rígido a mudanças, porque ele gosta de previsibilidade, ele não gosta de sobressaltos, porque já é sobressaltado naturalmente. Então essa rigidez, essa ideia de como as coisas devem ser, que elas devem ser previsíveis, que elas devem ser do jeitinho que eu consiga controlar, é uma forma de se regular, mas que é o menor sinal de que uma coisa não vai sair da forma com que você está acostumado que ela saia. Existe essa reação ruim, essa reação ansiosa à mudança de planos. Enquanto que a rigidez diminuiria essa sensação de perigo, essa sensação de ameaça. Muita gente tenta evitar essa sobrecarga sensorial já munindo-se, já antevendo, colocando, por exemplo, fone de ouvido, por conta dos barulhos, por conta dos ruídos, diminuindo a iluminação, colocando óculos de sol, se colocando em ambientes escuros, evitando a luminosidade dos lugares. Se for sair, tentar evitar ao máximo. Nem sempre funciona, porque como é muito sensível, uma luz suportável para outra pessoa pode ser insuportável para você. E por conta desse déficit de conectividade, a sua intensidade na ansiedade, ou seja, a sua ansiedade social é intensificada, as suas respostas emocionais também. Além de que, quando você tem um déficit de interpretação, então o que você interpreta e o que você acha que acontecerá, muitas vezes é impreciso, porque você acredita que vai ser previsível. E as previsões que você tem, quando tem um erro, esse erro fica gigantesco. Então um detalhe pode passar despercebido ou ser ignorado por um neurotípico. Mas para um autista, ele pode colocar todo o foco naquele detalhe, porque é o detalhe que muda tudo, muda todo o que ele tinha pensado, a previsão dele, que gera muito desconforto, que gera ansiedade. De novo, você ficar surpreso a cada segundo com novas coisas com coisas que vão acontecendo que você não tinha previsto, é muito exaustivo. E traz muita ansiedade porque você não tem um controle, você não sabe mais o que vai acontecer. Porque tudo é variável, tudo é imprevisível. Porque você também tem rigidez, você não tem flexibilidade. Tem que treinar essas coisas. Não é fácil, não é do dia para a noite. Algumas são penosas. Algumas levam anos. Até criar uma figura estoica. Até você... Estoico é o resiliente, né? A pessoa serena que tem um autocontrole. Que não é afetado pelo imprevisível. Ele tem um foco no que ele consegue controlar. Nas coisas que ele não consegue controlar, ele não dá tanta importância. E, naturalmente, o autista é o oposto do estoico, né? É rígido, inflexível, é impulsivo. Isso, claro, por conta de como o cérebro é. O cérebro autista é. Porém, você sabendo dessas coisas, você pode entender que mesmo você sabendo, mesmo você se ajudando, criando ambientes previsíveis, em que a imprevisibilidade, mesmo que aconteça menos vezes, acontecerá, mesmo você sabendo disso, mesmo você desenvolvendo essa flexibilidade, mesmo assim você pode ser atingido, simplesmente porque o seu cérebro é assim. Simplesmente porque o seu cérebro é assim. Então não se culpe, o que também pode gerar ansiedade. Não se culpe por o seu cérebro ser assim. Talvez você criando essas estratégias, você possa ter uma reação menos irritada. Ela pode acontecer, mas pode ser menor, sabendo que ela pode acontecer. A flexibilidade não é a negação do fato. O fato é que você é atingido por essas coisas, por esses acontecimentos. Você se torna mais flexível sabendo que esses acontecimentos podem acontecer, mas que eles passam. Durante o olho do furacão, você pode pensar que eles não passam, mas eles passam. E acontecem e você não está sozinho, sozinha, quando eles acontecem. Tem sempre um vídeo aqui para você se lembrar que não está sozinho. Muito obrigado por assistir. Se você gosta desse tipo de conteúdo,
Se você quer saber mais sobre esses conteúdos informativos, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí embaixo. Você sabia como o cérebro autista funciona? Se você quiser que eu faça outros vídeos falando sobre esse assunto também, que é um assunto que eu acho que é interessante e que tem muitos detalhes, deixe aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo!